Olá pessoal, eu sou Cristina Costa, da Subsecretaria de Serviços Compartilhados da Secretaria Municipal da Casa Civil. Eu venho hoje tentar passar para vocês a edição do novo decreto 10.024 de 2019, que revogou o decreto federal 5.450, que tratava do pregão eletrônico pelo sistema Comprasnet, para órgãos SISG e não SISG. SISG, para quem não lembra, é o Sistema Integrado de Serviços Gerais, né? Todos os órgãos do governo federal, eles são ligados a este sistema integrado a fim de ter informações compartilhadas, né? Vou falar inicialmente que essa norma ela trouxe uma coerência com a norma jurídica, né? Trouxe a possibilidade de você rastrear os recursos financeiros e orçamentários da União junto a outros entes federativos, uma vez que trata também das transferências voluntárias, que eu vou falar mais tarde. Traz o checklist do pregão eletrônico, ou seja, a pessoa tem um roteiro de que tem que ser feito para se realizar um pregão eletrônico nas condições legais, ou seja, obedecendo o princípio da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório. Traz também uma lógica processual e passa a incluir, em consonância com a súmula 257 do Tribunal de Contas da União, serviços comuns de engenharia, que antes havia um conflito de interpretação. O Conselho Regional e outros doutrinadores entendiam que serviços de engenharia não poderiam ser feitos através de pregão eletrônico. E agora tornou-se unanimidade o entendimento que serviços comuns de engenharia, ou seja, aqueles que têm padrões de mercado, usuários de mercado, podem ser realizados através de pregão eletrônico. Outra coisa que eu queria lembrar a vocês é que foram criados bens e serviços especiais, que são bens que, por sua alta heterogeneidade e complexidade técnica, não podem ser feitos por pregão, tá? Nos termos do inciso 2, que a gente vai ver mais adiante. Está em consonância também com o Acórdão 1092/2014 do TCU. Com isso, o que acontece? Nós ganhamos rastreabilidade e transparência nas licitações públicas e conseguimos também mitigar riscos alertados em notas técnicas da Controladoria Geral da União, né? Então, além disso, esse decreto obriga também uma interligação com a plataforma Mais Brasil, que é uma plataforma onde ficam registrados todos os convênios, todas as transferências voluntárias de recursos da União. Então, isso facilita o controle das despesas públicas, o controle dos gastos públicos. Então, eu vou falar inicialmente quais são as principais inovações por tópicos, tá? Então, primeiro teve a estrutura da norma. Serviços comuns de engenharia, bens e serviços especiais, aplicabilidade às estatais por força da Lei 13.303, as transferências voluntárias da União, e aí a gente vai ver com mais detalhe, a adoção do SICAF, que é o Sistema Integrado de Cadastro de Fornecedores, em sede de transferências voluntárias, ou seja, você vai poder utilizar esse documento cadastral nas licitações relativas a transferências. Passou-se também ao princípio do desenvolvimento sustentável, né? Foi criado um outro dispositivo que não existia, que é o estudo técnico preliminar. Vocês vão ver adiante. A obrigatoriedade do Comprasnet para os órgãos que integram o sistema de serviços gerais do governo federal. O julgamento por maior desconto, porque ainda não estava totalmente regulamentado. E a complementação do rol de documentos, que antigamente você tinha que apresentar toda a documentação e agora você pode apenas complementar. Tem também
O orçamento sigiloso, que antes existia no RDC, que era o regime direto de contratação, e agora você tem dentro do decreto a possibilidade. A designação do pregoeiro, que era uma outra grande preocupação junto aos órgãos, também sofreu modificações consideráveis. Plano de capacitação. Os pregoeiros ou os servidores que atuam na área de licitações e compras, eles têm obrigatoriedade agora de serem capacitados, pelo menos anualmente, mantendo assim um conhecimento atualizado das regras e procedimentos de licitações e contratos. Fim da exigência de publicação em jornal de grande circulação, que era uma outra coisa que causava custos excessivos à administração pública. Prazo de resposta a pedido de esclarecimento, que houve uma alteração no prazo, né? Aspecto vinculante dos esclarecimentos, que quando você dá um esclarecimento para um potencial licitante, você tem que divulgar e aquilo passa a valer para todos os demais. Impugnação e resposta. Quais são os prazos e de quem são as competências para responder à impugnação? A impugnação e o efeito suspensivo. Ela passa a não ter efeito suspensivo. Em alguns entes federativos ela tem esse efeito. Habilitação mais proposta. Esse é o mais importante, porque você trata da habilitação junto quando você cadastra a proposta. Prazo para envio de proposta e documentos complementares. Você agora tem um prazo maior, para não ficar adstrito à vontade do pregoeiro. Ele está definido em lei. Houve modos de disputa. Agora criou-se modo de disputa aberto e fechado. Prazo para reinício da sessão, caso ela não tenha lances na primeira parte. O pregoeiro pode justificar e reiniciar a sessão de etapa de lances. Documentação de empresa estrangeira. Antes, a empresa estrangeira tinha que trazer toda a documentação com tradução juramentada. E agora a tradução é livre, só se ela for efetivamente contratada que ela trará a documentação traduzida através do consulado. Como se dá a classificação e desempate, a sanção a cadastro de reserva de atas de registro de preço e passa a existir a dispensa eletrônica, que antes só existia para o artigo 24 da Lei 8666, ela agora foi expandida para outros incisos do artigo 24. Com isso, houve uma expansão da cotação eletrônica, né? Essas são as 27 inovações e nós vamos disseminar e explicar para vocês cada uma delas devagarzinho para que todos entendam e não fiquem com dúvidas a respeito das inovações do decreto e possam trabalhar de maneira satisfatória nas novas minutas de editais de pregão eletrônico que estão sendo revistas pelos órgãos competentes da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigada.